acharam? Josué, capítulo 1, quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, já vos dei todo lugar que pisares a sola do vosso pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, onde o sol se põe. Verso 5. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar aos seus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, e nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido em tudo, por onde quer que andares. O verso 8. Não afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, não te assuste, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Ó Deus, fala conosco, ó Pai, à luz da tua palavra, Senhor, pois precisamos ouvir a tua voz, ou melhor, continuar ouvindo a tua voz nesta noite. Que eu diminua e tu cresça, ó Pai, que eu suma e tu apareça, mas que a tua palavra, que não volta vazia, encontre um lugar no coração da tua serva, irmã Tamara, e também no coração da tua igreja, de todo o teu povo reunido aqui presente. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse texto de Moisés, esse texto do livro de Josué, é um desafio que este homem vai ter agora em sua vida. Um grande desafio, que é conduzir o povo à terra prometida. Josué agora é o sucessor de Moisés. Como nós lemos, meu servo Moisés agora é morto. Então o Senhor coloca Josué como substituto de Moisés para conduzir o povo à terra prometida. Só, irmãos, que Josué conhecia esse povo. Josué foi auxiliar de Moisés durante 40 anos. Quando Moisés subiu ao monte para orar, na primeira e na segunda vez, para conseguir ali o decálogo, os 10 mandamentos escritos por Deus, em pedras lavradas, Josué, filho de Num, ficava ao pé do monte, observando e esperando Moisés descer. Quando Deus falava face a face com Moisés, como quem fala a um amigo, a Bíblia vai dizer isso, Josué, filho de Num, era o único que ficava um pouco à parte. Talvez ele não entendesse o que Deus falava com Moisés, mas ele estava perto de Moisés. E Deus observando Josué durante toda a jornada como auxiliar de Moisés. Agora, de uma forma tão especial, coisa que Arão também não pôde experimentar de forma tão especial quanto Josué, que mesmo sendo auxiliar de Moisés, Deus não se reportava muitas vezes diretamente a Arão, mas a Moisés, Moisés com Arão, Arão com Miriam, e assim eles falavam com o povo. Josué tem esse privilégio de, após a morte de Moisés, Deus vir e falar diretamente com
Josué. Os desafios que um chamado e um vocacionado iria ou estava prestes a enfrentar, conhecendo bem o coração obstinado daquele povo, vendo e sabendo o motivo ou os motivos pelos quais nem Arão e nem Moisés entraram na terra prometida, o fato da rebelião em Meribá por causa das águas de Meribá. Então, tanto Arão quanto Moisés foram culpados por Deus por desobedecerem a sua voz nesse momento. Então, Deus chama Arão no particular, Moisés, e diz assim: Arão, por causa do que aconteceu hoje, você não vai entrar na terra prometida, nem você nem Moisés. Eu mandei você falar a rocha e você feriu a rocha. Moisés, no caso, quando fere a rocha. Então Deus manda que Arão passe as suas vestes sacerdotais para seu filho Eleazar naquele exato momento. E assim ele faz. E naquele mesmo lugar Deus mata, Arão morre ali. Arão é fulminado. Arão então vai se encontrar com Deus. De fato, agora, Moisés já desce com seu irmão morto ali no monte. Depois chegou a vez de Moisés. Então, Josué não só sabia e conhecia o coração daquele povo, que era um coração obstinado, um coração rebelde, que muitas vezes colocou Deus à prova. O Salmo 95 vai nos deixar claro isso: ao ouvir a voz do Senhor seu Deus, não endureçais o vosso coração, como fizeram os vossos pais em Meribá, se rebelando contra o Senhor. Então, Josué é natural que ele ficasse um pouco apreensivo, com medo, imaginando os desafios e também preocupado de ser reprovado por Deus e não chegar a alcançar a terra prometida. Também natural. Por isso que Deus aparece a Josué, falando então ao seu coração e orientando Josué como ele deveria seguir e como ele poderia ser bem sucedido. Irmãos, bem-sucedidos, eu achei essa palavra-chave desse texto, e eu fiquei então pensando que é muito desafiador e entra em contraste com aquilo que muitos líderes, pastores, têm em mente do que é um ministério bem-sucedido. Então Deus mostra para Josué como é ter um ministério bem-sucedido. Vocês viram comigo, iremos conferir aqui em alguns minutos. E tu serás bem-sucedido por onde quer que andares. E muitos em busca exacerbadamente do sucesso ministerial, de uma projeção em nome da obra de Deus. Na verdade, muitos estão em busca de projeção, estão em busca de um nome, estão em busca de serem conhecidos. Mas para isso eles precisam de números, eles precisam de pessoas, eles precisam de uma igreja lotada para ficar bem na foto. Quem não gosta, quando a igreja está bonita, cheia, a gente quer tirar foto à torta e à direita, né? Então eles buscam, e em busca disso, muitos estão entrando em caminhos que não são os caminhos da palavra do Senhor. Eles estão entrando em caminhos e apostando tudo para que o resultado final disso seja que ele se torne um pastor, um líder bem-sucedido. Quem não quer ser bem-sucedido em seus negócios? Quem não quer ser bem-sucedido no ministério para o qual Deus chamou? Eu quero também ser. Todos aqui presentes, os pastores, líderes, pastora, também tem uma aqui, sabe que quando Deus nos chama, e não só pastores, para liderar um departamento, um ministério, seja o ministério infantil, seja o ministério da juventude, seja qualquer outra área do reino de Deus. E aqui na nossa igreja, graças a Deus, temos bastante líderes que trabalham e que cada um cuida de uma área da igreja, assim na sua igreja, nos arraiais por onde você anda. Há o desejo de assumir uma responsabilidade, como eu sei que é o desejo da irmã Tamara, assumindo esse desafio aqui conosco, no Ministério da Educação Cristã. Eu tenho certeza que o desejo do seu coração também é de ser bem sucedida por onde andar e no que fizer. Então, irmãos, à luz da palavra de Deus, eu convido você comigo a pensar, e eu queria mostrar para vocês nesse texto de Josué, pelo menos, e aí eu não gosto de primeiro tópico, segundo tópico, mas eu vou abrir uma exceção hoje. Então, todo sermão tem que ter 3 tópicos, né? Eu botei logo 6 para quebrar a regra e pronto. Já que tem que botar tópico, eu vou contrariar, botei 6. Então eu queria falar de os segredos de um ministério bem sucedido. Que isso não é necessariamente para o pastor,
educadora, como eu já falei aqui para líderes, meu público-alvo aqui nesta noite é a igreja, alcançar o coração dos irmãos. Então, à luz da palavra de Deus, do texto de Josué, capítulo 1, até o verso 9, iremos ver, e vocês irão ver junto comigo, os segredos de um ministério bem sucedido. Se você quer ser bem sucedido, então você irá descobrir aqui na palavra de Deus, junto comigo, alguns segredos. Amém? Amém. Então, irmãos, o segredo de um ministério bem sucedido, ou o primeiro, eu tenho até dificuldade, mas vamos lá. O primeiro segredo de um ministério bem sucedido é ser auxiliar de Moisés e não do povo. Essa é a primeira, ou o primeiro segredo para ser bem sucedido, a ser fiel a Moisés e não ao povo. E aqui Moisés, contextualizando, vamos pensar na lei de Deus, na palavra do Senhor, porque ainda no verso 5, no verso 7 e 8, Deus vai dizer, conforme Moisés te ordenou, porque Moisés agora é morto, não tem como mais Josué ser auxiliar de Moisés, porque Moisés morreu. Então quando Deus diz e chama ele por ser auxiliar de Moisés, há um grande contraste. E eu separei também algumas frases, assim, aquelas de efeito que quando você morre começam a postar nos lugares, né? Como ainda não morri, essas frases não ficam famosas não, né? Deixa Spurgeon, a gente cita Spurgeon, cita outros grandes nomes. Então eu queria mostrar para os irmãos aqui algumas frases do pastor Ivan Moreira como exegese desse próprio texto, em que, olha o texto comigo, verso 1, que ele tem que ser servo de Moisés e não do povo. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. Olha a frase que eu construí para a nossa discussão nesta noite. Josué era auxiliar de Moisés e não do povo, por isso Deus o aprovou. Arão era auxiliar do povo e não de Moisés, por isso Deus o reprovou. Sim, irmãos, Arão era irmão de Moisés, mas Arão tinha uma tentação em seu coração de ficar bem na vida com o povo. Ele não se preocupava muito com as ordens de Moisés. Arão era aquele líder que queria liderar para o povo, tanto que ele foi responsável por fazer ali, por liderar o bezerro de ouro. Quando o povo espreme, Moisés está 40 dias no monte. Quem estava no pé do monte esperando Moisés? Quem estava ao pé do monte dos 40 dias e 40 noites de jejum de Moisés no monte para colher a lei de Deus? Josué estava lá no pé do monte esperando Moisés. E Arão estava no meio do povo. E o que aconteceu? O povo chegou, olha, Arão, nós não sabemos o que aconteceu com Moisés, nós nem sabemos se ele está morto, se ele está vivo. Vamos fazer alguma coisa aí? Vamos fazer uma discoteca para Jesus aí? Vamos fazer um negócio para agitar esse povo? O arraial está muito parado. A gente precisa de um entretenimento, a gente quer um Deus, a gente quer algo para chamar de Deus, porque não sabemos se Moisés vem ou não vem, se ele está vivo, se ele está morto. Então, Arão, cedendo os desejos do coração do povo, não atentou para as ordens do seu irmão, que eram dadas por Deus. Irmãos, Deus falava com Moisés face a face, como quem fala um amigo. Então Moisés falando, em muitas vezes na Bíblia, era a mesma coisa de Deus falando. Tanto que o Pentateuco são formados tirando Gênesis, mas as leis, quando entram desde Êxodo, o Pentateuco e Deus são as leis de Moisés, certo? Mas eram palavras do Senhor ditas a Moisés. E muitas leis estabelecidas por Moisés, Deus assinou embaixo e a lei de Moisés passou a ser a lei de Deus. A lei de Deus, a lei de Moisés. Meus irmãos, há uma grande tentação, e onde devemos ter um cuidado em nosso coração, pastores, líderes aqui presentes. Irmã Tamara, Deus te chamou para o auxiliar nesta obra. E se muitas vezes for para desagradar o povo, é melhor ser auxiliar de Moisés, da lei de Deus. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Não foi isso que João disse? Pedro e João, quando foram pegos ali perante o Sinédrio, vocês estão mandando nós nos calarmos, mas é melhor obedecer a Deus do que ao povo. E muitos irmãos estão cedendo ao apelo da multidão, por isso que em muitos cultos podemos ver claramente o bezerro de ouro.
porque é tudo pelo entretenimento, é tudo para animar o povo, é tudo para que haja um alarido no arraial e tudo para a satisfação do cliente. Sim, tudo para a satisfação do cliente, pois muitos irmãos se comportam como clientes, então eles precisam ter as suas necessidades atendidas pelo púlpito, pela liderança, e quando isso não acontece, então o povo fica chateado. O povo já estava chateado com Moisés, porque Moisés estava demorando no monte. Moisés demorou. Moisés não deu satisfação de quando ele iria voltar. Porque o povo é assim. O povo quer a sua agenda, quer o seu horário, quer a sua satisfação. Moisés foi, até agora não falou nada, não mandou um zap, não disse se vem ou não vem. Então é o seguinte, já que Moisés não falou nada, a gente tem outro líder aqui, vamos levantar ele. Arão, bajularam Arão, deram meias palavras. Olha, Arão, a tua voz é mais, eu estou parafraseando, eu nem gosto, mas hoje eu estou quebrando as regras do homilético. Tua voz é melhor do que a de Moisés. Moisés é gado, tu fala melhor que ele. E Arão foi se vai descendo. Arão começou a acreditar no povo e o resultado, tá bom, traga aí os brincos de ouro, traga todos os utensílios de ouro que vocês têm. Imagina o coração do povo, esse é o nosso líder. Tomara que Moisés nem volte. A gente quer um Arão, para que Moisés voltar? Só que e assim Arão faz o bezerro de ouro. E o povo começa a adorar. E ali já nasceu todo tipo de adoração, de fogo estranho em nome de Deus. Tudo para satisfazer o povo. Eu imagino, irmãos, olhando para a Bíblia e para o texto, o coração de Arão, olhando o povo, se divertindo e pensando, eu sou um líder excelente, porque olha, eu consegui atender o desejo, o povo está feliz, o povo está alegre, o povo estava dançando diante do bezerro. Mas não era isso que Deus queria. Não era essa a vontade de Deus. Enquanto Deus está no monte com Moisés, Deus diz a Moisés, Moisés, desce depressa, Moisés. Tu tem que voltar rápido, porque o teu povo rapidamente já se desviou. Quando Moisés desce o monte, ele com Josué, encontra Josué no pé do monte. Houve um alarido no arraial e Josué diz para Moisés, esse alarido não é de quem ganhou batalha, esse alarido não é de quem perdeu batalha, mas o povo está feliz. Havia uma gritaria no arraial. Ai, que saudade de Arão. Com Arão era só festa. E o povo está feliz, porque agora está todo mundo um barulho e um som que Moisés nunca ouviu em liturgia. Um som e uma música, pastor da música, uma canção que Josué também nunca ouviu. Ele disse, bom, essa música a gente não ensaiou quando perde batalha, nem ensaiou esse alarido quando ganha batalha. Que música é essa? Essa é a música nova. Essa música é a música da moda, que Arão se deixou levar. E quando Moisés chega, quando Moisés desce, que vê o povo todo se prostituindo perante aquele bezerro de ouro, e dizendo, esse é o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito, Moisés, indignado, lança as duas pedras que estavam escritos os 10 mandamentos ao pé do monte, elas se quebram. Moisés, indignado, que depois tem que voltar lá e ficar mais 40 dias de novo. E Moisés faz uma pergunta, quem aqui pertence ao Senhor de verdade? Observe, irmãos, tinham milhares de pessoas. Mas a pergunta de Moisés foi, quem aqui pertence ao Senhor? Ou seja, quem não dançou diante do bezerro de ouro? E só a tribo de Levi levanta a mão. Então a palavra do Senhor diz, o próprio Moisés, então mate cada um, olha só, mate cada um seu irmão, o seu amigo, o seu vizinho, que foi de outra tribo. Só a tribo de Levi escapou. Naquele dia caíram 3.000 homens. Depois Deus recuperou lá com o sermão de Pedro, né? Mas caíram 3.000 homens ali diante da espada, e Deus disse assim, deixa comigo, lá na frente a gente recupera. Que com Deus é assim, irmãos. Esse negócio de, não vou agir como Moisés para não perder o povo. Se agir assim, a gente perde número. Se agir assim, se agir igual Moisés, o povo não vem. Se agir igual Moisés, os músicos não tocam. Se agir igual Moisés, o líder não lidera. Tem que agir igual Arão. Só que Deus disse o seguinte, mata, deixa que eu me resolvo depois. Deixa comigo que quem está mandando sou eu. E ali mata cada um seu irmão, seu amigo, seu vizinho, e cai ali diante do povo 3.000 almas de homens mortos à espada pelos seus companheiros de tribo.
Só que ainda não acabou. Deus manda derreter o bezerro de ouro, e os que ficaram vivos vão beber o ouro em líquido com água. Derreteu o bezerro, e quem ficou vivo ainda bebeu do seu próprio ídolo. Será que dali que surgiu os ídolos do coração? Porque o povo ingeriu o bezerro de ouro? Então, o primeiro segredo para ser e para ter um ministério bem sucedido é ouvir a voz do Senhor, é obedecer a voz do Senhor, ainda que isso resulte em prejuízos visíveis, ainda que isso resulte em retiradas, ainda que isso resulte em debandadas, ainda que isso resulte em rebeliões, ainda que isso resulte, irmã Tamara, em qualquer outra coisa, você tem que ser fiel àquele que te chamou, porque quem te chamou garante. Aquele que começou a boa obra, como foi ministrado nesta manhã, é fiel para concluir. Então, quando o servo é morto e você pensa, nossa, esse é o primeiro tópico ainda, o pastor já avisou que tem 6, ainda faltam 5, relaxa que dá tempo, eu estava de férias, então a gente prega hoje até meia-noite, está tudo certo. Amém? Então, meus irmãos, podemos observar claramente isso. Meu servo Moisés é morto, o Senhor fala a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Deus reprova Arão, porque Arão queria ficar bem na fita com o povo, e chama Josué. Josué não era de muita ideia, não. Josué não é muito simpático. Josué é o tipo de pessoa que ele cumpre o que Deus mandou, mas ele não fica preocupado em fazer média. É muito bom ser agradável, irmãos. Temos que nos esforçar para ser amáveis, porque a palavra de Deus nos diz, a amabilidade é um dos frutos do Espírito. Devemos repreender com amor, agir com amor, mas nem sempre será possível, mesmo agindo com amor, alcançar êxito naquela demanda que o Senhor te colocou. Então, meu amigo, pastor, missionário, você que tem um ministério, a nossa irmã Tamara, os pastores aqui presentes também, eu digo essa palavra para você nesta noite. Deus te chamou para ser obediente à sua palavra. Aquele que te chamou é fiel. Então, Josué, um general de guerra, um grande conquistador, um homem valente, nesse momento ele fica temeroso porque ele tem um grande desafio, mas o Senhor o chama. Então, o segredo, e aí o primeiro, é esse, é ser auxiliar de Moisés. E aqui se tratando da lei de Deus, da palavra do Senhor, e não do povo. Lógico que se você está sendo auxiliar de Moisés, se você está cumprindo a sua liderança de acordo com a palavra de Deus, certamente está abençoando o povo. Só que muitas vezes o povo não tem o discernimento necessário daquilo que é bênção para a sua vida ou não, só o que é aparente aos seus olhos. Então devemos confiar que se o Senhor mandou, Ele garante. Então quando Moisés desce, diz quem pertence ao Senhor, mate cada um. Ele não ficou pensando, nossa, quantos podem morrer nessa? E se tiver um amigo meu nessa? E se tiver alguém que eu gosto nessa? Vai acabar entrando ao fio da espada. Então, para a espada não atingir alguém que eu gosto e que eu quero, eu guardo a espada. A gente resolve isso de outra maneira. Mas a espada, pelo menos na Bíblia e no Novo Testamento, é a palavra de Deus. Deixa cortar, deixa atravessar, pois a palavra do Senhor é uma espada mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E vai onde a nossa excelente médica não pode ir. Ela pode ir, a nossa amada Jéssica pode ir até juntas e medulas na medicina, mas não pode ir na divisão da alma e do espírito, que é até onde a palavra do Senhor vai e alcança os nossos corações. Então confie no Senhor, confie naquele que te chamou, e você será bem sucedido naquilo, no ministério que Ele colocou nas tuas mãos, ou irá colocar, e que Ele te chamou, e você já sente então o chamado do Senhor na sua vida. Então, irmãos, vamos para o próximo segredo de um ministério bem sucedido. O segredo de um ministério bem sucedido está no verso 2, do verso 2 ao 4, e você irá conferir comigo. É que quando Deus chama, Ele já providenciou tudo. Devemos crer nisso, irmãos. É outro segredo, porque senão a gente fica desesperado, preocupado o que Deus vai fazer, e se Deus não fizer. E quando Deus chama Abraão, nós bem sabemos, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu ainda te mostrarei. Interessante quando na disputa, e ali há uma contenda entre os pastores de Ló com o de Abraão. Abraão diz assim,
escolhe aí, Ló, para que lado você quer ir? Escolhe. Tinha um lado que era deserto e tinha um lado que eram as campinas de Sodoma. Escolhe o lado para o qual você quer ir. Então Ló olha as campinas verdes de Sodoma, não sabia o que estava ali, mas como a grama do vizinho sempre é mais verde, ele olhou para lá e disse: é para lá que eu vou. Abraão olha para o deserto e diz assim: não importa, eu posso andar no lugar mais árido, nos lugares mais áridos desta terra. Eu posso ir para um lugar que não tenha tanto recurso. Eu posso ser chamado para um lugar que talvez não tenha como prover todas as necessidades para mim. Mas eu quero te dizer uma coisa: aquele que te chamou é o teu provedor. O Senhor, quando chama, irmãos, Ele não é como eu e você que fica pensando o que vai fazer, o que vai comprar, como vai programar para receber aquela visita, aquele parente. Não, o Senhor, quando chama, Ele já preparou tudo, Ele já está tudo garantido. É só você avançar na direção que o Senhor te chamou, porque Ele já providenciou tudo. Creia, irmã Tamara, eu não sei as suas expectativas, as expectativas que estão em seu coração, mas Deus sabe. Creia que se Ele te chamou para essa obra em Cancela Preta, onde hoje você foi ordenada e empossada aqui nesta noite, Ele já providenciou tudo. Ele já providenciou tudo. Acalme o seu coração e creia plenamente nisto, que o Senhor, quando chama, Ele providencia todas as coisas. O Senhor chama, providencia e o Senhor garante. Então fica mais uma frase aí para você: quando Deus nos convoca para atravessar o Rio Jordão, é porque a terra prometida já é nossa. Deus não vai te chamar para atravessar o Jordão para ver se você vai ganhar a terra ou não. Observe o texto comigo e você vai ver a prova aqui no texto bíblico. Meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa o Jordão, tu e este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como eu disse a Moisés, olha aqui o verso 3, que coisa linda: eu já vos dei, olha isso, eu já vos dei toda a terra em que pisardes a sola dos vossos pés. Você falou aqui que já pregou aqui em outro momento antes. Curiosamente, eu também tinha pregado antes de ser o pastor aqui da igreja. Então a gente, agora fica até com cuidado que eu chamo para pregar, né? Porque pisou na terra, Deus dá por herança, irmãos. Deus dá por herança. Então o Senhor está dizendo assim: olha, eu já dei por herança toda a terra que vocês ainda vão pisar a planta dos pés, já é vossa. Atravessou o Jordão, a terra prometida é de vocês. Mas tem heteus, tem heveus, tem amorreus, tem jebuseus, mas a terra é sua, em nome de Jesus. Não importa, está parecendo a teologia da prosperidade, mas não, estou falando do reino de Deus mesmo. Onde colocar a planta dos vossos pés? O Senhor conforta Moisés, encoraja Josué, dizendo: como eu disse a Moisés, eu já vos dei. O Senhor não diz: eu vou dar, eu estou dando, eu estou providenciando. Eu já vos dei toda a terra que pisardes a planta dos vossos pés. Ou seja, a sola do pé. Ou seja, quando Deus chama para você, quando Deus te chama para atravessar o Jordão, e o Jordão aqui, vamos imaginar os desafios, porque ninguém sabia o que tinha além do rio, só depois de atravessar. Então o Senhor está dizendo a Josué: talvez você não veja o que está além do Jordão. Deus está falando com você também nesta noite, mesmo sem ser um líder, sem ser um pastor. Talvez você nem sabe o que está além do Jordão, mas se o Senhor te chamou para atravessar essa adversidade, essa dificuldade, é porque o que tem depois dela já é garantido para você. Deus não vai fazer o seu povo atravessar o mar e depois dizer: e agora, o que eu faço? Quando o Senhor nos chama para atravessar o Jordão, é porque a terra prometida já é nossa. E você precisa ter essa convicção em seu coração. Estamos avançando, já estou na metade do caminho. Segredo de ministério bem sucedido. E aqui o verso 4 ainda diz, voltando: a vossa terra irá desde o deserto até o Líbano, desde o Rio Grande até o Rio Eufrates, e toda a terra dos heteus até o Mar Grande, onde o sol se põe. Deus ainda dá um mapa. Deus ainda dá um mapa do tesouro. Lá tem heteus, mas a terra é de vocês. Lá tem jebuseus, mas a terra é de vocês. É porque assim, irmãos, quando a gente chega num lugar, tem essa dificuldade. Mesmo Deus já nos dando por herança, aquele precisa saber. E todo lugar tem os donos do pedaço. A gente sabe como é. Funciona assim, tem os donos do pedaço. Qual é? Né? Pequenininho, estrela. Quando eu lembrei dessa ilustração, falei: essa eu vou ter que contar porque não tem jeito. Quando chegamos logo do interior, de Salvador para o interior, a cidadezinha de Castro Alves,
Minha mãe alugou uma casa numa rua e nós, ali pequenos, eu com 9 para 10 anos, nós fomos morar nessa casa. E aquela época que não tinha tanta, não era tudo se resolvendo desse jeito que está hoje, aquelas coisinhas de rua, e tem os donos do pedaço, os donos da rua, né? Que você chegou e eles já estão te olhando feio, não gosta de você e nem sabe por que não gosta. Tem gente que não gosta de você, não vai gostar e você nunca fez nada, só não gosta porque você chegou, só não gosta porque você está na área, porque ele é o dono do pedaço. Acontece naturalmente, isso é em todo lugar, em todos os setores. Você vai para ser promovido na empresa, você chega num setor, a pessoa nunca te viu, você nunca fez nada com a pessoa pega um ranço de você, só porque você está tomando posse daquilo que Deus te deu. Só que não importa se tem Eteus, se tem Eveus, se tem Jebuseus, a terra é sua, onde você botar a planta dos teus pés, você tem que confiar que foi o Senhor que te chamou e que o Senhor te colocou. Por isso que, irmãos, não pode ter medo, não pode recuar, não pode, senão já era. E aí quando chegamos naquela rua, e todo dia que eu ia para a escola tinha os donos da rua. Era Danilo, Tripa, Xim e Bobó, 3 irmãos, olha só. Danilo, Tripa, Xim e Bobó. Quem dera se eles ouvissem essa. E João de Dona Yaya, que na Bahia o apelido, o nome é de acordo com a mãe, né? Júnior de Maria, Júnior de não sei quem. E João de Dona Yaya. Todo dia que eu ia para a escola, logo novo, naquela rua, aí vem Tripa, Danilo, Tripa, Xim e Bobó. Qual foi? Vai, fala aí. E eu indo meu caminho para a escola. Um belo dia, o tal do João de Dona Yaya resolveu pegar um negócio de guarda-chuva, esse ferrinho, que fica assim uma parte. Irmãos, quando eu estou indo para a escola assim na calçada, eu ia sempre reprimido, né? Aquela rua, eles eram os donos da rua, eles iam me escoltando até eu sair da rua. Eu saía da minha casa, já estavam na porta, na hora de eu ir para a escola, meio-dia. E eles iam me escoltando até eu sair da rua, que já não estava mais na área deles. Mas nesse dia, o João de Dona Yaya teve uma grande ideia de dar uma lapada daquela na meio das minhas costas, com aquele ferrinho. Irmãos, mas doeu tanto, que eu fiz assim pequeno, estou contando coisa de criança, né, irmãos? Eu falei, bom, só lembrava do meu pai, que ele ensinava errado, né? Se chegar apanhado em casa, apanha de novo. Eu falei, pronto. Não tinha mais meu pai, mas tinha minha mãe. Falei, e agora, como é que eu vou resolver esse negócio? Eu falei, bom, doendo já está muito. João de Dona Yaya me prejudicou igual Alexandre Latoê, bateu muito. Falei, agora já era, o jeito é partir para dentro para ganhar respeito dessa galera. E partir para dentro sem ver onde eu estava indo, e era a mão, o braço voando, e João de Dona Yaya, e Danilo Tripa, e Xim, Bobó. E daqui a pouco o João inventou, ali que foi, eu fiz meu nome, viu, irmãos? Ali eu fiz meu nome. O João de Dona Yaya veio igual o Van Damme, Soldado Universal. Quando ele jogou a perna, eu peguei a perna dele, João. E saí arrastando a perna dele. Ficou tudo carcomido aqui as costas. E João levantou. Aí os outros viram aquilo e falaram, olha, o menino é bravo, e correram. Quando é a noite, tá Dona Yaya, que era a avó de João, a mãe de Danilo Tripa, Xim e Bobó lá na porta. Minha mãe chega do trabalho, imagina a audiência. Que teu filho bateu no meu filho? E aquilo, minha mãe, deixa que em casa eu resolvo com ele. Resumo da história, irmão. O João de Dona Yaya sarou a perninha e ficou amiguinho de Edivan. Agora, esse se me batia e jogava bola com o João, com o Xim e com o Bobó e com o Danilo Tripa. Olha só que coisa. É assim, irmãos, a vida. Temos que ter coragem de entender que o Senhor que nos chamou. Não estou dando exemplo de violência, mas algo que é relacionado à vida real, onde chegamos, sempre vão ter aquelas pessoas que dizem, não, mas eu já estava aqui, eu estava aqui primeiro. Isso se aplica em todas as áreas da vida, mas o Senhor chamou foi você, o Senhor escolheu você, e não importa quantos povos tenham naquela terra, não importa a diversidade do público, não importa o desafio da terra, quem te chamou garante, o Senhor chamou, amém? Então tenha plena certeza que quando Deus chama, garante que Ele dá toda a terra ao seu povo. Olha aqui comigo, mais uma vez agora no verso 5, outro segredo de um ministério bem sucedido é que ninguém pode deter um chamado por Deus. Ninguém pode deter, irmãos, quem Deus chamou. Olha na Bíblia, olha na história. Podem se levantar e vão se levantar. Porque Satanás também, assim como Deus usa pessoas, Satanás também usa pessoas para nos ferir, para nos inflamar, para nos fazer desistir, para nos fazer recuar.
Mas precisamos entender que se você permaneceu de Deus, olha, preste atenção nisso, pega a visão, como diz o outro, suporte, aguente a afronta, o que for, suporte, porque ninguém pode resistir àquele que Deus chamou. Mas isso não quer dizer que não vão tentar, isso não quer dizer que não vão lutar, só não vão resistir, porque quem chamou garante, o Senhor que te chamou. O Senhor diz isso a Jeremias: eles lutarão contra ti, mas não prevalecerão. O Senhor disse isso a Ezequiel. O Senhor disse isso a Isaías. O Senhor disse a todos os chamados: se Ele chamou, ninguém poderá resistir. Vê o verso 5 comigo. Olha aí o verso 5. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como eu estive com Moisés, assim eu estarei contigo. Não te e nem te. De novo o Senhor diz para você: eu não te deixarei, eu não te desampararei. Você não está só, o Senhor é contigo, porque foi Ele que te chamou. E aqui, olha outra frase, se você quiser guardar: sempre vão tentar parar aquele que Deus chamou, mas ninguém pode resistir um chamado por Deus. Sempre vão tentar parar, mas não vão resistir, pois quem chamou foi o Senhor. Vamos avançar. Outro segredo de um ministério bem sucedido está no verso 6 ao 7. E enquanto eu digo, você pode acompanhar na sua Bíblia. É não se desviar da lei do Senhor. Essa parece que é clichê. Não se desviar, eu estou na igreja. Irmãos, quantos líderes têm se desviado da lei do Senhor em nome do sucesso? Sabe o que é que estão fazendo? A Bíblia não dá tanto resultado. Só Bíblia, tem que ter um sazon aí, tem que fazer mais alguma coisa, porque só Bíblia não resolve não, só pregar a palavra. Mas foi o que Paulo disse a Timóteo: eu te conjuro diante de Deus, que há de julgar os vivos e os mortos, que pregues a palavra a tempo e fora de tempo, quer ouçam, quer não ouçam. Ah, mas a palavra é nua e crua, essa palavra, só isso? Muitos estão se desviando da lei do Senhor. Muitos estão se apartando da lei do Senhor. E o Senhor está dizendo aqui: ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida, no verso 5. E do verso 6 ao 7 você vai ver comigo que o segredo de um ministério bem sucedido é não se desviar da lei do Senhor. E como é que um líder se desvia da lei do Senhor? Como é que um pastor se desvia da lei do Senhor? Eu não vi um baile, não vai para a festa, ele está todo domingo na igreja. Como que um líder que está diante de um rebanho, como que uma educadora, como que alguém que trabalha liderando o povo vai se desviar da lei do Senhor? Acho que nem tempo para isso tem, porque está tão envolvido na obra. Ele se desvia da lei do Senhor quando ele começa a barganhar, a negociar os princípios bíblicos da palavra do Senhor. Em nome de relacionamento, na síndrome de Arão, de ficar bem com o povo, ele começa a se desviar da palavra, pois é mais importante ficar bem na fita com o irmão do que confrontá-lo com a verdade de Deus. Porque eu perco, porque vai ferir, porque vai machucar, porque vai ser duro demais, vai ser rude demais. Mas a palavra do Senhor, como eu já disse, é uma espada, e ele faz a ferida, e ele cura a ferida. Então o que ele diz o texto? Esforça-te em ser corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar aos seus pais. Apenas esforça-te em ser corajoso. Para quê? Interessante. O porquê que Deus encoraja Josué? Olha o texto comigo. Perceba, esforça-te e seja corajoso. Para quê? Porque, irmãos, para obedecer a palavra de Deus, tem que ter coragem. Tem que ser cabra macho, tem que ser mulher retada, senão afrouxa. Não aguenta a pressão. Não aguenta o milindre. Lembra o que Deus diz a Ezequiel? Eu amo o chamado de Ezequiel. Vem, tu vai falar com esse povo, mas assim, eles vão te olhar rígido, é um povo de cerviz dura, porque não ouviram a mim, que dirá a você. Ah, tá, então não ouviram o Senhor e vai me ouvir? Não, não vai ouvir, mas eu estou te chamando para isso. Israel é casa rebelde. Deus fala isso em Ezequiel 2 e 3. Israel é casa rebelde. Mas eu estou te chamando para um povo de cerviz dura, mas eu vou fazer o teu rosto mais duro do que o do diamante.
E o Senhor está dizendo isso para mim e para você nessa noite. Nós, se quisermos termos um ministério bem sucedido, não devemos nos afastar da palavra do Senhor por nada. Nada é mais importante. Tem gente que não gosta disso que eu falo. Acha que eu estou desmerecendo, acha que eu estou dizendo que os outros departamentos, as outras áreas da igreja não é importante. Independente de quem esteja com a palavra, independente de quem esteja pregando, não tem nada num culto, numa liturgia, numa reunião mais importante, maior ou sublime do que a palavra do Senhor. Não pode ser negociado, não pode ser barganhada a palavra do Senhor em nenhuma circunstância, em nome de nada, pelo amor de Deus. E muitos, mesmo envolvidos na obra, na liturgia, se desviam da lei do Senhor. Porque a lei do Senhor você perde mais do que ganha em número, mas você é fiel àquele que te chama. E observa isso comigo. Observa isso comigo. Muitos líderes se esforçam em busca do sucesso, se afastando da lei do Senhor. Mas só será bem sucedido os líderes que cuidam em obedecer à lei do Senhor. É porque o resultado não é explosivo, o resultado não é bombástico, não há tanta projeção, só pregar a Bíblia. O que tem na tua igreja? Tem louvor, oração e palavra. Não tem mais nada, uma cambalhota, uma estrelinha, não. Só tem uma estrela aqui hoje, Jesus e Marcelo Estrela, né? Hoje passa dois, né? Mas ele está em segundo. Não tem mais nada para chamar. Não, acabou. Não tem mais graça. Não tem mais sentido. Claro, a palavra do Senhor é que tem toda e deve ter toda a primazia na adoração, porque é Deus falando conosco. Você ora e você falando com Deus. Pobre, miserável pecador. Se não for Espírito Santo, tua oração, não sabemos nem orar como convém. Os cânticos são em adoração, ou devem ser em adoração para quem? Para o Senhor. E muitas vezes são palavras doces de um coração mentiroso. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O melhor mesmo de tudo é dizer: fala a Deus, porque teu servo ouve. É ouvir a voz do Senhor. Se você quiser ter um ministério bem sucedido, irmã Tamara, o seu ministério será bem sucedido tanto nesta igreja e por onde quer que tu andares, como o Senhor diz, se você cuidar e obedecer à lei do Senhor. E aqui que eu achei o tema do sermão, falei: achei o tema. Olha aí, achei o tema. Observa comigo. 7. Apenas seja forte e corajoso, cuidando em obedecer. Deus diz a Josué: seja forte e corajoso para quê? Para lutar com os inimigos. Se você observar, toda vez que Deus manda Josué ser forte, corajoso, não temer, é em obedecer sua lei. Olha que interessante. Os amorreus, os heteus, um povo grande, forte. E Deus em nenhum momento diz: seja forte e corajoso na hora de lutar com os heteus. Seja forte e corajoso quando você encontrar com os jebuseus. Não, ele diz a Josué o tempo todo, pastora: seja forte e corajoso, cuidando em obedecer à lei de Moisés. Cuidando em obedecer à lei do Senhor. Porque para isso tem que ter coragem e ter um caráter transformado por Cristo. Porque senão se rende fácil, se vende por nada, a troco de nada. E depois o povo, quando você não corresponder, ainda vai dar as costas para você. Então o melhor é obedecer a Deus, ser fiel a Deus. Amém, irmãos? Então está aqui a palavra-chave: cuidando em obedecer toda a lei do meu servo, que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, assim serás bem sucedido em tudo que fizer, ou por onde quer. Percebe, Tamara? Pode ser em Cancela Preta, amanhã pode ser em outro lugar. Antes de Cancela Preta, você já pisou em outras terras e já abençoou outros povos. Mas o Senhor é contigo, você é bem sucedido até aqui, porque você caminha na lei de Deus, na palavra do Senhor. E se você continuar, que espero que fique muito tempo aqui conosco, mas se o Senhor te levar para outro lugar, não importa, tu será bem sucedida, se você for corajosa em obedecer à lei do Senhor. E toda a lei, né? Toda a lei, porque muitos pregam a lei, mas aqui desviam. Não, aqui é adultério, não posso. Aqui é divórcio, não posso. Aqui é fornicação, não vou pregar sobre isso. Aqui, um dia no mês escatológico aqui, viu, pastor, eu botei no grupo da igreja, assim, nos grupos, né?
preparei aquele sermão lindo, com aquela capa linda pegando fogo assim, sobre o inferno, né? Nesse dia a igreja foi vazia, o povo foi um bocado de igreja perto, não tinha alguém para visitar em outra igreja, a terra foi arrasada, que eu falei, quando for Apocalipse, inferno, eu não posso mais, vou fazer a pegadinha. Mas é assim, irmãos, temos que ser corajosos, e ainda aqui nesse mesmo contexto, de toda a lei, observamos o apóstolo Paulo, em Mileto, Atos 20, a partir do verso 17, quando manda chamar os presbíteros em Mileto, os pastores, ele diz, resumindo aqui, vocês depois de hoje nunca mais verão o meu rosto, mas eu quero dizer algumas coisas para vocês, e dentre essas coisas que o apóstolo Paulo disse foi, minha mão está limpa do sangue de todos vocês, porque eu nunca me desviei ou deixei de falar nenhum dos desígnios de Deus, tanto no templo quanto de casa em casa. O apóstolo Paulo quis dizer, bom, depois da minha partida surgirão lobos que não pouparão rebanho, mas eu estou saindo daqui hoje com a minha mão limpa do sangue de todos vocês, porque eu não deixei de vos anunciar nenhum dos desígnios de Deus. Não é só cumprir a lei de Moisés, alguma parte da lei de Moisés, mas será bem sucedido se cumprir toda a lei do Senhor. Estou acabando, irmãos, estou acabando. E aqui nós observamos, irmãos, que o segredo de um ministério bem sucedido, e você vai ver isso comigo no verso 8, o segredo de um ministério bem sucedido está em falar e obedecer o que está escrito na lei do Senhor. Não é só falar, é falar aquilo que está escrito e obedecer. O verso 8 diz, não afastes da tua boca o livro da lei, antes medita nela, dia e noite, para que tenha cuidado em obedecer tudo o que nele está escrito. Você lembrou de qual salmo? Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, não é isso? Salmo 1, depois de falar aquelas coisas, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Não temerá o calor, não importa a estação, não importa como o clima vai estar. Aquele que medita na lei do Senhor, a fonte vem nas suas raízes. Não importa se o sol está quente demais, as suas raízes estão junto ao ribeiro das águas, águas vivas do Senhor. Amém, irmãos? Então, o segredo de um ministério bem sucedido não está só em não se afastar, mas em cumprir toda a lei do Senhor. E por fim, irmãos, o segredo de um ministério bem sucedido, e isso também é muito lindo para nós, é que Deus anda com quem Ele chamou. Tem gente que te chama para um lugar e na hora que a chapa esquenta vai embora. Tem gente que te chama para um lugar, te indicou. Não acontece? A gente não abençoa pessoas indicando. Às vezes a gente nem está lá. Às vezes a gente consegue indicar alguém para um trabalho ou para uma oportunidade até melhor do que a gente tem. E a gente fica feliz por isso, em abençoar. Que a gente indicou, um amigo precisou, e a gente indica e abençoa a outra vida. Só que com Deus, irmãos, quando Ele te chama, quando Ele te indica, Ele não deixa você só. Ele vai com você, ainda bem que Ele é onipresente. Porque quando Ele te chama, Ele vai com você. Se Ele te chamou para a Bíblia da Cancela Preta, além de Ele estar aqui conosco, Ele também chegou com você. Você não está só. Aquele que te chamou está contigo. E quando você se sentir só, saiba, Ele é com você. E eu finalizo com essa frase aqui para os irmãos. Perceba comigo, e você vai ver no próprio texto. Observe: fraquezas, medos, temores sempre estarão no caminho de um chamado. Mas quando Deus chama, Ele vai na frente, eliminando tudo. Por isso que Ele diz a Josué: não tenha medo, não te ordenei eu? Não foi eu que te chamei? Se eu te chamei, eu sou contigo. Olha o verso 9: não te ordenei eu? Esforça-te, ser corajoso, não tenha medo, não te assuste, porque eu sou o teu Deus.
porque o teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Mais uma vez. Ainda que tenham temores, somos humanos. O salmista disse: no dia que eu temer, eu hei de confiar em ti. Fraquezas, porque somos humanos. Coríntios 12 fala da fraqueza de Paulo, onde ele diz: Senhor, após ter aquela visão maravilhosa, ele disse que viu coisas inefáveis, e ele pede algo ao Senhor. Que oportunidade maravilhosa para Paulo. Eu estou no terceiro céu, vi coisas que ao homem é lícito falar, e eu tenho um espinho na carne, eu tenho uma fraqueza, que mensageiro de Satanás vem me esbofetear, me humilhar, a fim de não me gloriar. Que oportunidade maravilhosa. E ele diz: Senhor, tira o meu espinho na carne, tira a minha fraqueza. E o Senhor diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo diz: então eu descobri uma coisa. Eu acho que ele descobre quando volta em si. Então eu descobri uma coisa, que quando estou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Quando você for forte, o Senhor vai dizer: ela não precisa de mim. Mas quando você for fraca, quando você tiver os pés do Senhor, na dependência do Senhor, Ele vai dizer: eu vou lutar por ela. Quando você tiver força para lutar, o Senhor diz: ela já tem força. Maldito é aquele que confia no homem, maldito é o homem que confia no homem, na sua própria carne, e faz do seu braço a sua força e aparta o seu coração do Senhor. Mas bendito é aquele, Jeremias 17, que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Tem o mesmo resultado para este do que o do Salmo 1. Ele é como uma árvore plantada também junto às correntes das águas. Então, irmã Tamara, você, meu irmão, minha irmã, que foi chamado por Deus, que tem um chamado, que ainda não teve a oportunidade de exercer, talvez você ainda nem sabe, mas sente o chamado de Deus no teu coração para uma obra. Não tem obra grande ou pequena, não tem melhor do que outro. Se o Senhor te chamou para fazer algo, faça. Se você tiver fraqueza, você é humano. Se você tiver medo, faz parte. Não te assuste, não pasmes, porque quem te ordenou vai com você. Ele diz aqui: não, olha aqui, esforça-te, sê corajoso, não tenha medo e nem te assuste. Irmão, se Deus falar isso para Josué, você acha que isso não estaria diante dele? Como é que Deus fala isso para o irmão no dia do chamado dele, se ele nem começou a exercer ainda? Interessante, né? Deus diz: olha, não tenha medo. Imagina, Josué pensando: meu Deus, se eu quero me encorajar, vai me amedrontar desse jeito. Porque o Senhor está dizendo: não te assuste. Então quer dizer que em alguns momentos vão tentar dar um susto nele. Então não te assuste, não tenha medo, seja corajoso, porque em algum momento, é o que Paulo dizia a Timóteo o tempo inteiro: olha, ninguém despreza a tua mocidade, ninguém te despreze por ser jovem, exercita-te na palavra para que todos vejam o teu progresso. Toma coragem. O jovem tímido, Timóteo, e Paulo encorajando Timóteo, e Deus dizendo a Josué a mesma coisa: não te assuste, seja corajoso, eu sou contigo. E finalizando: porque o Senhor está contigo por onde quer que andares. Hoje tu estás andando na terra da cancela preta. Que alegria saber que o Senhor está nesse lugar, porque Ele é contigo também. Que Deus nos abençoe, que o Senhor abençoe a tua vida, que você tenha certeza que o próprio Senhor te chamou. Ele não só te indicou, Ele não só te recomendou, mas Ele vai com você, Ele vai à tua frente, por onde quer que tu andares. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Irmãos, agora neste momento, eu passo aqui a palavra à nossa irmã educadora Tamara Maia para uma palavra de gratidão à igreja. Ok. Então, chamar a nossa irmã ministra de Educação Tamara Maia, que também estará dando uma palavra de gratidão e assinando o termo também de posse aqui nesta noite, fazendo também aí a leitura do próprio termo e a assinatura.
termo de posse ao Ministério de Educação Cristã da Primeira Igreja Batista na Cancela Preta. Eu, Tamara Maia Mendes do Nascimento, assumo a Educação Cristã da Primeira Igreja Batista na Cancela Preta, de conformidade com seu estatuto, normas administrativas, fiel às Sagradas Escrituras e à declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, prometo honrar e dignificar o ministério que me foi confiado nesta igreja, de acordo com o que está escrito na Palavra de Deus. Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2023, Tamara e Pastor Edmar. A paz do Senhor Jesus, eu tenho breves palavras. Meu coração está muito grato nessa noite, eu estou muito feliz. Eu quero agradecer a Deus pela sua bondade e misericórdia. Eu quero agradecer também a minha família, né? A minha filha, que está sempre comigo, minha fiel escudeira de ministério, a minha família. Eu sei que às vezes é uma renúncia também para a família, né? Como seria bom ter a família unida na mesma igreja. Quando Deus chamou Tocantins, teve que abrir mão do convívio da filha, né? Me lembrei muito do meu pai nesses últimos dias, quando em janeiro de 2006 eu disse a ele que eu ia deixar a nossa casa e ia morar no Tocantins. Ele: você é louca, você não conhece ninguém? Então, é mais ou menos assim que funciona, né? O nosso Deus. Então eu sei que às vezes é renúncia. E eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Vocês são muito importantes na minha história. Querido amigo, agora voltei no tempo das caronas na época do seminário, né? Cada um de vocês que está aqui faz parte da minha história de alguma forma. Eu quero agradecer ao meu pastor pela confiança nessa caminhada ministerial. Eu quero agradecer a Bíblia da Cancela Preta, por já de maneira tão especial estar me recebendo, a mim e a minha filha, não somente a ministra, mas a irmã Tamara e a irmã Júlia. Eu quero agradecer aos meus amigos que vieram aqui, amigos de ministério, parceiros que fazem parte da minha história. Pastor Fernando, eu vou citar só alguns nomes: Mateus, a educadora Simone. Queridos, vocês são muito especiais na minha história. Querida Dilma, uma amiga que o ministério me deu, muito obrigada pela sua presença aqui, pela sua maravilhosa regência. Queridos irmãos e amigos, muito obrigada pela presença de vocês. Eu estou muito grata a Deus. E cada um de vocês aqui faz parte da minha história. Deus abençoe. Muito obrigada. Amém. A igreja vai se colocar de pé, fazemos a oração final, está entregando a bênção.